Meus prezados e queridos irmãos e amigos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Bom, nos últimos vídeos nós temos nos preocupado com a questão daquele entendimento errôneo sobre perda de salvação. Nós temos dito, dentre tantas coisas acerca desse assunto tão importante, que se a nossa salvação fosse algo construído por nós mesmos, fosse algo que começasse em nós, se processasse em nós e tivesse que se encerrar em nós, por nossa causa, por nossa própria força, aí sim, aí nós teríamos todas as condições de afirmar que a perda de salvação seria muito possível e muito provável, né? Só que a salvação, como nós mostramos, é algo de Deus, né? Nós mostramos para vocês que Deus, quando lida com a raça humana, ele lida com a raça sabidamente condenada. Por isso Deus não tem a obrigação de dar oportunidade de salvação a ninguém. Deus não tem. Isso é um entendimento equivocadíssimo. É colocar na conta de Deus uma responsabilidade que ele não tem. Está todo mundo condenado, ou estava todo mundo condenado. Qual a obrigatoriedade de Deus ter que oferecer graça para todos, se todos estavam condenados, né? Nós merecíamos justiça retributiva, ou seja, condenação total e completa, definitiva, né? Agora, graça, o próprio conceito de graça depõe contra essa história de, não, Deus, para ser justo, tem que dar oportunidade de salvação. Tem que dar oportunidade. Uma vez eu afirmando isso, que Deus não trabalha com oportunidades, alguém me mostrou um texto, inclusive aqui nessa Nova Almeida atualizada, esse texto, no nosso português, ele trabalha com esta expressão, oportunidade. Deixa eu achar aqui o texto de Pedro, que me esfregaram na cara, como quem diz assim, olha, eu vou mostrar para você que você está enganado, né? Então, alguém leu esse texto aqui para mim, olha. 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou ler a partir do verso 7, porque é bom que a gente comente isso aqui de uma forma correta, contextualizada, né? E a gente procure chegar a uma conclusão aceitável segundo a palavra. 2 Pedro 3, 7 em diante. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, têm sido guardados para o fogo. Preste atenção nisso. Terra e céu guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Veja o que o apóstolo Pedro está falando. Céus e terra guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Destruição dos ímpios. Há uma reserva para o juízo e para a destruição dos ímpios. Há uma data reservada. Há um tempo reservado. Reservado por quem, afinal de contas? Ora, pergunta tola essa, né? Isso é uma pergunta retórica, só para você ir deduzindo o texto bíblico, tirando a verdadeira, extrair do texto bíblico a verdadeira acepção do texto, o verdadeiro sentido do texto, reservado por Deus. Então quer dizer que haverá um tempo em que esta terra ela será objeto do juízo de Deus, né? Onde e quando os ímpios serão destruídos. E que elemento Deus irá utilizar para destruir? O fogo. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui não sou eu. Isso aqui é Bíblia, não sou eu.
8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Para Deus não há essa questão de tempo. Deus não vive dentro da cadeia do tempo. Tempo é para nós. Nós é que temos a percepção de tempo passado, de tempo presente. 1000 anos, um dia como 1000 anos, 1000 anos são como um dia para Deus. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Interessante que essa questão da demora do cumprimento da promessa de Deus, e Pedro, quando ele fala de promessa, ele fala da promessa do retorno de Jesus Cristo, do Senhor Jesus. Interessante é que essa expressão, né? O Senhor tarda a voltar, né? Ele está demorando voltar. Essa é uma percepção equivocada, segundo o texto bíblico aqui. Uma percepção nossa. Essa percepção de que o Senhor tarda a voltar não vem de Deus. Inclusive o texto está falando, ele não retarda a sua promessa. Tem um dia certo reservado para o juízo e destruição dos ímpios? Tem. E o evangelista Mateus vai dizer que tem um dia certo reservado para a volta de Jesus. Tem também, está lá, o dia está marcado na agenda de Deus. É por isso que o Senhor não retarda a sua promessa. Pelo contrário, olha, aí vem o que eu gostaria de citar aqui. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quem são esses vocês aqui a quem Pedro se refere? Tanto na sua primeira epístola, a sua primeira carta, quanto na segunda. Quem são esses vocês aqui? Aqui no capítulo 1 de 2 Pedro, verso 10, está dito: por isso, irmãos, procurem com empenho, cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Pedro está escrevendo sua carta para quem, então? Tanto a primeira quanto a segunda. Para os vocacionados, ou seja, os chamados, e também para os eleitos. Chamados e eleitos. Então, quando ele diz aqui, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, ele está direcionando a sua carta para os chamados e eleitos. Ele não está dizendo isso aqui, pelo contrário, ele é paciente com vocês, de todo mundo, de todos os lugares, vocês, cada criatura da face da terra, não querendo que nenhuma criatura da face da terra pereça, mas que todas as criaturas da face da terra cheguem ao arrependimento. Não, porque, veja, se Pedro diz isso aqui, ele estaria já se contradizendo. Por quê? Porque ele já disse aqui no verso 7 que há um dia reservado para o juízo e destruição dos ímpios. Ele escreve a sua carta direcionada aos eleitos de Deus de todos os lugares, sim. Aos eleitos de Deus de todas as épocas, sim. Então, é nesse sentido que nós temos que entender o texto, segundo o seu contexto. Verso 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. O dia do Senhor como ladrão. Veja, para quem o dia do Senhor virá como ladrão? Para aqueles que, como na época de Noé, antes do dilúvio, comiam, bebiam e davam-se em casamento.
Essa é uma expressão bíblica. Ou seja, estavam vivendo as suas vidinhas ordinárias de uma forma comum, normal, sem se preocuparem com o quê mesmo? Sem se preocuparem com Deus, sem se preocuparem com a palavra de Deus, sem darem atenção àquilo que a palavra diz ser o Evangelho. Ou seja, são seres humanos vivendo simplesmente com a perspectiva da sua própria horizontalidade finita, medíocre, pobre, limitada. É para esses que vivem assim, de modo despreocupado, achando que está tudo normal, que nós estamos numa esfera, numa dimensão normal de vida, é para esses que o dia do Senhor virá como ladrão. Né? Ou seja, vai pegá-los todos de surpresa. Sem aviso. Os avisos estão aqui. Mas eles não creem na palavra, não creem no Deus que anunciou a palavra. Por isso é que quando Jesus voltar, pegará a todos desprevenidos. É isso. E Pedro está se dirigindo aos eleitos dizendo o seguinte, olha, o Senhor não retarda a sua promessa. Ele irá cumpri-la conforme aquilo que ele mesmo determinou e está marcado em sua agenda. Aí no verso 11, olha só, ele diz aqui, uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Espera lá, se o dia da volta de Jesus está determinado, se o dia do juízo e da destruição dos ímpios está já determinado, inclusive está tudo pronto, reservado, como é que nós podemos, além de esperar, apressar a vinda de Deus? Como? Ele não retarda a promessa, mas também ele não vai adiantar a promessa, ele não virá antes do tempo determinado. Então, como entender isso aqui? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Como é que eu posso apressar o dia da vinda de Deus? É apressar segundo a minha ótica, segundo a minha percepção. É apressar me empenhando em fazer aquilo que eu devo fazer como filho de Deus, como uma espécie de embaixador de Deus aqui na terra, pregando o seu evangelho, não perdendo tempo. A questão aqui é essa, é não perdendo tempo, é ganhando tempo. De que forma? Aproveitando agora eu vou usar a palavra, porque eu estou falando da minha ótica, todas as oportunidades que a vida nos oferece, que o próprio Deus nos oferece, para pregar o seu evangelho, para alertar as pessoas de que Jesus irá voltar. E essa ordem de coisas que nós temos aqui será destruída. Para quê? Será destruída para ter um fim último e definitivo? Não, para que Deus possa renovar isso aqui, porque a Bíblia promete, os justos herdarão a terra. Os justos herdarão a terra. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, então, é uma expressão que tem a ver com a nossa dimensão, com a nossa esfera, com a nossa percepção de tempo e espaço. Não significa que Deus poderá se adiantar o dia da sua volta. Não, está determinado o dia. O dia está determinado. Será naquele dia que Deus determinou. Nem antes, nem depois. No dia dele. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós estamos esperando novos céus e nova terra, está vendo? A promessa de que essa ordem de coisas será destruída para que uma nova ordem de coisas possa ser estabelecida aqui, de conformidade agora com a vontade de Deus.
a vontade decretiva de Deus. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Por que ele diz esforcem-se? Porque é através do esforço mesmo. Ninguém que tem uma percepção clara daquilo que Deus fez dele, naquilo que Deus o transformou, na missão que Deus nos concedeu. Ninguém que tem essa percepção correta dessas coisas vive assim, de forma despreocupada, dormindo em berço esplêndido. A vida do cristão é marcada por esforço. Esforço para quê mesmo? É como ele diz aqui, para que Deus nos encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Sem mácula, sem culpa e em paz. Todas essas coisas, né, o sem mácula, o sem culpa e em paz, já nos foram concedidas por Jesus Cristo na sua cruz. Agora, cabe a nós, do ponto de vista humano, dentro da nossa horizontalidade finita, limitada, cheia de percalços, pedra no caminho, dificuldades, sofrimentos, perseguições, agruras, dor, morte, cabe a nós nos esforçarmos para termos sempre isso em nossa mente e coração. É esforço. Não tem outro caminho para nós. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como, olha a palavra aqui, como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha a palavrinha, oportunidade. Aí alguém me esfregou esse texto aqui dizendo, está vendo como você é contraditório em relação à palavra? Deus trabalha com oportunidade, sim. Quando eu digo que Deus não trabalha com oportunidade de salvação individual, isto é uma verdade. Por quê? Porque quem é que determina a minha salvação? Quem que começou a boa obra em mim? Não foi Deus? Foi Deus. No tempo dele. No tempo dele, Deus me procurou. Por meio de quem? Por meio de qual agência? Por meio da pessoa divina do Espírito Santo. Deus veio ao meu encontro. Deus me convenceu e me persuadiu de que Ele existe e de que Ele não é apenas Senhor, ou Criador de tudo e de todos, mas o meu Salvador. Salvador de quê? Da minha condenação, dos meus pecados. O Espírito Santo me convenceu de tudo isso. No dia de Deus, no tempo dele. Então veja, agora, eu já estou salvo. Agora existe milhões de pessoas que ainda não receberam a visita efetiva, eficiente, eficaz do Espírito Santo. Por isso é que nós temos que pregar. Por isso é que nós temos que pregar, segundo Jesus, toda tribo, multidão, nação, língua e povo, porque a gente não sabe quem são os eleitos. E esse tempo que está passando sobre nós agora, ou por nós agora, é um tempo que tem que ser utilizado para que a gente se esforce no sentido de fazer a mensagem do Evangelho chegar àqueles que ainda não foram alcançados. Não significa que Deus não tenha os seus eleitos. Ele tem os seus eleitos e irá convencê-los, persuadi-los, regenerá-los, transformá-los em novas criaturas, filhos dele, no tempo dele. Então, da nossa perspectiva, Deus está dando oportunidade. Mas oportunidade para quem? Veja, para quem? Para toda criatura da face da terra? Não, para os seus eleitos, para os vocacionados. Porque é para esses a quem Pedro se dirige a sua carta. É para esses, para os vocacionados e verdadeiramente eleitos. Então, esse tempo que decorre agora é um tempo de oportunidade para que a gente pregue a mensagem do Evangelho e essa mensagem
chegue no tempo de Deus para aqueles a quem ele elegeu. Então, quando eu digo que Deus não trabalha com oportunidade de salvação, tipo assim, ó, fica parecendo assim, ó. Não, Deus chega no José e diz assim: José, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu quero te salvar, José. Mas eu vou te dar a oportunidade agora de decidir, de escolher. Você aceita ou não a minha proposta de salvação? Para muitos cristãos de algumas orientações teológicas, que eu tenho citado aqui, vocês sabem quais são, é isso que acontece. Deus chega no José, ou então no Paulo, não convertido, e diz: olha, eu tenho uma proposta de salvação para você. Eu quero salvá-lo. Você aceita? Aí se o José ou eu, o Paulo, diz: não, eu não quero, então tá bom. Deus vai para o outro. Deus vai para Maria. E aí, Maria, eu tenho uma proposta de salvação para você. Você aceita? A Maria diz: não, eu não quero. Ela diz: não, eu não quero. Aí Deus então larga Maria e vai para o Pedro. Pedro, eu tenho uma proposta de salvação para você. Eu quero salvá-lo. Você aceita? Não. Não é isso que acontece. Se Deus quer salvar o José ou o Paulo, a Maria ou o Pedro, ele vai salvar. Por quê? Porque Deus, antes de tudo isso, os elegeu, os predestinou para a salvação. José, Maria e Pedro e o Paulo estavam todos condenados. Então, por sua graça, graça não tem a ver com obras, é graça e determinação de Deus, como Paulo fala para Timóteo. É graça e determinação dele, é misericórdia dele. Graça não tem a ver com mérito. Deus não chegou em José, em Paulo, em Maria e em Pedro, porque ele previu que eles seriam filhinhos bonzinhos, santinhos e obradores da verdade. Não. Deus chega até José, Paulo, Maria e Pedro, porque ele os escolheu, ele os elegeu. E quando Deus chega, através do Espírito Santo, a essas pessoas, por meio da agência do Espírito Santo, ele os convence, ele os persuade. É isso que acontece. A palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito soberano de Deus sobre essas pessoas a quem Deus elegeu. Então, não existe essa coisa de Deus chegar numa pessoa e falar assim: eu estou te dando a oportunidade de você se salvar agora, você aceita? Se a pessoa dizer que não, Deus vai para frente, passa para outro, né? E é assim sucessivamente que acontece. Quando eu digo que as pessoas que recebem a visita do Espírito Santo, caso fossem do modo como adventistas do sétimo dia pensam que é, né? Caso fosse, elas teriam condições de dizer sim para Deus: olha, eu tenho uma proposta de salvação para você, você aceita? Ah, eu quero. Eu quero me salvar. Eu quero me salvar. Ou seja, é uma proposta que Deus faz, é um convite que ele faz, e esse convite fica na dependência da decisão humana. Esse convite fica na dependência do homem, através do seu suposto livre-arbítrio, dizer que sim. Quando a Bíblia deixa claro que um ser natural, ele está morto para Deus, ele o seu ser todo pende para a morte, e o pendor para a morte, gente, não é outra coisa senão as vontades do ser humano, a vontade do ser humano. A vontade do ser humano, o desejo do ser humano, pende para a morte. Só há um pendor, e esse pendor é para a morte em todo ser humano. Ele é inimigo de Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Veja, um ser natural, morto para Deus, não está sujeito à lei de Deus, por isso ele é inimigo de Deus. Não pode estar sujeito à lei de Deus, é impossível. É isso que significa.
E não pode agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Por isso Jesus, no que diz respeito à vida espiritual de uma pessoa carnal, vai dizer que a carne para nada aproveita. Não é como aquele pastor com quem eu debati sábado disse, não é assim não, mãe. Existem muitas pessoas, né, muitos ímpios que fazem coisas boas por aí, fazem isso, obras caridosas, não sei o quê. É lógico que existe, mas eu não quis dizer isso. A carne para nada aproveita, disse Jesus, é no âmbito espiritual, cara pálida. Não é no âmbito ordinário da nossa vida humana, limitada, miserável, não. É no âmbito espiritual. Jesus não está falando de vida ordinária, ou das possibilidades de uma vida ordinária. Então, a Bíblia deixa claro que você está preso, enraizado, enlaçado pelo diabo, só querendo fazer a vontade dele, né? Com o pendor da sua carne pendendo para a morte, inimigo de Deus, impossível de obedecer à lei de Deus, impossível de agradar a Deus. Como que um ser nessa condição, como é que Deus pode deixar, por conta de um ser nessa condição, decidir-se por ele mesmo? Por isso é necessário que o Espírito Santo o convença ou persuada. Não é pela força, né? Não é pelo poder, né? Pela violência, é pelo Espírito, vai dizer Zacarias. Não por força ou poder ou violência, um negócio assim, mas pelo Espírito. É pelo Espírito Santo, pela ação poderosa, eficaz e eficiente do Espírito Santo, que a pessoa se convence e se persuade. Aí, depois de ser persuadida e convencida pelo Espírito Santo, ela diz sim. Mas antes foi necessário o Espírito Santo operar uma obra regeneradora nessa pessoa. Se o Espírito Santo não faz isso, convence e persuade, ninguém se converterá. E Deus não fica esperando a pessoa diante do chamado decidir-se pela salvação. Então, quando Pedro fala aqui de oportunidade, olha, e considerem a longanimidade. A longanimidade. Longanimidade parece que vem de dois termos, né, que se juntam. Longanimidade. Significaria o que isso aqui? Essa longanimidade. Significa que Deus, ele é muitíssimo paciente. Né? Ele é muitíssimo paciente, como Pedro diz aqui, mais à frente. Mais atrás, aliás, como eu li. Deus tem um ânimo longo, né? Para poder o quê? Alcançar os seus eleitos, as pessoas que ele já elegeu, que ele já chamou e já elegeu. Chamou, não é o chamado, aquele chamado que acontece no tempo e no espaço, não, né? Eu estou falando do ponto de vista da eternidade pretérita, né? Deus preconheceu, aqueles que Deus preconheceu de antemão, Deus faz o quê? Deus os predestina, porque Deus os predestinou pelo fato de terem pré-conhecido, Deus os chama, pelo fato de tê-los chamado, Deus os justifica, e pelo fato de Deus tê-los justificado, Deus os glorifica. Então, quando Pedro fala aqui, olha, considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Oportunidade de salvação. Não significa que Deus está esperando a decisão do ser humano. Não. Ele está, evidentemente, dentro da sua providência divina, governando as coisas de tal modo que o tempo que decorre de agora até a sua vinda, ele utilizará esse tempo para quê? Para alcançar os não alcançados. É nesse aspecto. Não significa que a pessoa tem agora o livre arbítrio para poder, por si mesma, buscar a Deus, decidir-se por Deus, porque o próprio Deus já deixou claro na sua palavra que ninguém em condição natural busca a Deus. Paulo disse isso em Romanos 3, verso 11. Não há ninguém que busque a Deus, não há nenhum justo sequer, todos se desviaram, são carne, o pendor da carne pende para a morte, a carne é inimiga de Deus, pois não pode estar sujeita à lei de Deus, ou seja, à vontade preceptiva de Deus. É impossível agradar a Deus, está morto para Deus. Como é que uma pessoa assim pode decidir isso por Deus?
Então, é nesse aspecto que Pedro aqui fala de... Veja bem, é nessa tradução Nova Almeida atualizada que a palavra oportunidade aparece. Se você vai aqui, ó, quer ver? Vamos ler a Almeida Revista Atualizada, esse mesmo texto na Almeida Revista Atualizada, segunda edição. Vamos lá para Pedro. Segunda Pedro. Vamos ver como é que é a tradução da Almeida Revista Atualizada, segunda edição. Verso... Isso, 2 Pedro. Verso 15. Verso 15. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Quer dizer que Pedro se baseia no que Paulo escreveu sobre a longanimidade de Deus. Com relação a essa questão do tempo, ele não retarda a sua promessa. Não retarda. Mas por que ele não retarda? Olha, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Isso aqui é uma percepção individual, pessoal. Esse julgar demorado ou demorada a vinda de Deus é uma percepção individual, pessoal, terrena. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Ninguém quem? Chamados, eleitos ou eleitos e chamados. Ninguém pereça. E Deus não vai permitir que nenhum eleito pereça. Ele vai chamar a todos de modo eficaz e eficiente. Você vê que a palavra oportunidade de salvação não aparece aqui na revista Almeida, segunda edição, revista atualizada. Vamos ver isso aqui. Me deu curiosidade agora de ver na nova versão transformadora, esse mesmo texto de 2 Pedro 3,15. Estou aqui com a Bíblia na nova versão transformadora. Lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que lhe foi concedida. Veja, você vê que a palavra oportunidade aqui, ela não tem um sentido de Deus chegar numa pessoa e deixar que ela se decida por ele. Faz o chamado, né? O evangelho é pregado, e Deus fica esperando, né, a decisão da pessoa. Não é esse o sentido do texto. Mais uma vez eu reforço, o sentido do texto é deixar claro que esse tempo que decorre do hoje até a volta de Jesus, Deus está alcançando os não alcançados, aqueles que não foram alcançados ainda e que precisam ser alcançados. Por quê mesmo? Porque Deus os elegeu e Deus agora vai chamá-los eficaz e eficientemente. E o interessante é o que Pedro diz aqui logo em seguida. Ao falar a respeito desses assuntos, ele diz, né? Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos. Que assuntos? O quê? Volta de Jesus, terra sendo destruída pelo fogo, dia do juízo, destruição dos ímpios, a paciência de Deus em fazer com que o tempo, né, ele transcorra até que ele tenha chamado todos que ele elegeu, né? Tudo isso. Ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Olha só como é interessante. Como é interessante isso aqui. Pedro, para dizer o que ele diz aqui, o que ele está dizendo aqui na sua carta, ele se baseia nos escritos de Paulo e diz que há nos escritos de Paulo certas coisas difíceis de entender, coisas que a nossa mente não consegue conceber, explicar. Que coisas são essas? Eleição da graça, predestinação, o fato de Deus ser soberano e escolher uns, não escolher outros. Então, veja, eu tratei de um texto, de refutar um entendimento acerca de um texto, que me apresentaram
para dizer que eu sou o cara que contradiz a palavra, para dizer que eu sou o cara que trabalha contra a palavra. Veja, eu li o texto e busquei textos do próprio Pedro, dentro do seu contexto mais imediato, anterior e posterior, para poder explicar para vocês o sentido do texto. Eu não fico aqui encalacrado num texto só, e isolando-o do seu contexto, construindo através disto um pretexto e tentando enfiar goela abaixo de vocês que estão me assistindo um entendimento errôneo, equivocado, e que irá se contrapor com outros textos da Bíblia. Ora, se Deus trabalhasse desse sentido, ficasse esperando a decisão do ser humano, eu já estabeleci o meu projeto, meu plano, meu evangelho, já designei as minhas testemunhas, os meus embaixadores, então agora eles estão pregando a mensagem, né? Usando-se de todos os meios de comunicação que eu já providenciei, então eu vou ficar sossegado aqui esperando todo mundo se decidir por mim. Deus ficaria assim a eternidade esperando e nada aconteceria. Nada. Como é que um morto, uma pessoa morta, para Deus, pode, de repente, Senhor, eu te amo, eu quero servi-lo, o seu reino é maravilhoso, a verdade de que o Senhor existe, criou todas as coisas e que vai salvar muitos para a sua honra e glória, é uma ideia maravilhosa, eu aceito. Quem é que vai fazer isso de modo natural? De modo natural. E aí, esses arminianos e pelagianos, não tem jeito, né? Adventistas, inclusive, que são arminianos, eles vão dizer o seguinte, não é assim também do jeito que você está falando. Deus criou um negócio chamado graça preveniente. E essa graça preveniente tem um objetivo, primeiro, de visitar toda criatura da face da terra, oferecendo a oportunidade de salvação para toda criatura e concedendo-lhe aquilo que lhe falta. Primeiro, que é o desejo de ser salvo. A graça preveniente faz isso. Tem que visitar toda criatura da face da terra, toda criatura, imagine isso. E oferecendo para ela aquilo que ela não tem por si mesma. Qual é a primeira coisa que ela não tem por si mesma? O desejo. O desejo de ser salva. Então veja, se a graça preveniente tem que visitar todos e oferece não, ela vem, né, com o desejo, o que aconteceria? O que aconteceria? Todos seriam o quê? Salvos. Porque a graça preveniente, ela oferece, ela tem que oferecer justamente aquilo que falta ao ser humano, no sentido de aceitar a salvação de Deus para a sua vida. E eu vou ler aqui, hein? Mais uma vez, desse livro aqui, ó. Questões sobre doutrina. A página 295, o que segundo o entendimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é arminiana, uns dizem, não, ela é semi-arminiana. Não, ela é arminiana, wesleyana, não importa, né? O que importa é o entendimento equivocado e errôneo de evangelho que a Igreja transmite aos seus membros. Então ela diz aqui a página 295 acerca da graça preveniente, o que se segue. A graça preveniente é aquela que antecede a graça salvadora. Ela desperta os indivíduos para a necessidade de arrependimento e fornece o desejo de exercer o livre-arbítrio. Olha, se o arbítrio é livre, ou seja, a vontade é livre, como é que a graça preveniente fornece, aliás, não é oferece, hein? Perdão, não é oferece, é fornece. Fornece o desejo de exercer o livre-arbítrio para aceitar a graça salvadora de Deus. Então já não é livre-arbítrio, porque a graça salvadora, a graça preveniente, é que fornece o desejo, é que fornece a vontade. Fornece o desejo de exercer o livre-arbítrio para aceitar a graça salvadora de Deus. Quer dizer que o meu livre-arbítrio não é tão livre assim, ao ponto de
ter poder para aceitar por si mesmo a graça salvadora de Deus. Deus então tem que trazer um negócio sobre o qual a Bíblia não fala, que é a graça preveniente que fornece o desejo. E aí diz aqui, ó, assim, mesmo o uso do livre-arbítrio é um ato da graça de Deus. Veja, então se o meu livre-arbítrio ele é motivado, veja, é um ato da graça, ou seja, é proveniente da graça, é resultado da graça, é efeito da graça. Se o meu livre-arbítrio é efeito da graça de Deus, já não é livre-arbítrio, cara pálida. É vontade de Deus prevalecendo contra a sua própria vontade, do seu próprio livre-arbítrio. Veja, é um texto completamente contraditório aqui. Aquela graça preveniente estendida a todas as pessoas através da intercessão do Espírito Santo. Estendida a todas as pessoas. Imagine isso. A graça preveniente sendo estendida a todas as pessoas. E segundo o texto aqui, dizendo o seguinte, olha, ela desperta os indivíduos para a necessidade de arrependimento e fornece o desejo. Para que através do livre-arbítrio da pessoa, ela aceite a graça salvadora de Deus. Então já não é livre-arbítrio. Deixou de ser livre-arbítrio. Deixou de ser livre-arbítrio. Por que deixou de ser livre-arbítrio? Porque livre-arbítrio... Consulte o seu dicionário aí. Você tem um dicionário? No próprio celular mesmo você pode consultar a acepção correta de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade de decidir, de fazer uma escolha, né, isenta de quê? De qualquer condicionamento, de qualquer motivo ou causa determinante. O livre-arbítrio tem que partir de você mesmo, não de fora de você. É isso que diz o texto, ó. Capacidade de decidir e escolher isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Não pode haver condicionamento, motivo ou causa determinante na sua decisão, na sua escolha. Mas a Bíblia diz que o ser humano não tem essa capacidade, porque pende para a morte, é inimigo de Deus, não está sujeito à lei de Deus, não pode agradar a Deus, está em estado carnal. Jesus diz a carne para nada aproveita em relação a Deus. Está morto para Deus, preso ao diabo. Como é que uma pessoa dessa, por conta de si mesma, vai se decidir por Deus? Vocês estão entendendo? Então essa história de livre-arbítrio é uma piada completa. É uma piada completa. Agora, o fato disso não existir a livre agência, que é a capacidade de decidir e fazer escolhas. Você possui a capacidade de decidir e fazer escolhas. Você possui essa capacidade de decidir e fazer escolhas no âmbito humano. Mas em relação à verticalidade da nossa vida espiritual, você não tem essa capacidade de decidir e fazer escolhas em favor de Deus. É isso que a Bíblia diz. Você é carne. Aliás, você era carne. Já que eu estou falando com a presunção de estar falando para a gente convertida. Você era carne. E enquanto carne, você estava morto para Deus. Será que você entendeu isso? Então veja, o fato de não existir o livre-arbítrio, e sim a livre agência, essa capacidade de decidir e fazer escolhas no âmbito humano, não significa que Deus te trata como robô, como marionete, como boneco, ou uma pessoa chipada, foi o termo utilizado por aquele pastor ignorante evangélico, com quem eu debati sábado passado. Não significa isso. Uma coisa não remete necessariamente à outra nesse sentido. Porque senão não precisaria haver convencimento, persuasão. Agora imagine comigo aqui, Deus chega num bonequinho chamado Paulo, que sou eu, e eu sou boneco, ou então eu sou um robô, eu sou uma marionete, eu sou um ser chipado. Ele precisa me convencer? Ora, se eu sou boneco, se eu sou marionete, se eu sou um ser chipado, não tenho vontade própria, então Deus chega e incute a vontade dele, a vontade dele inclusive está chipada em mim, incute o chip dele em mim, pronto, acabou, não precisa de convencimento e persuasão. Convencimento e persuasão, né, são, eu vou dizer, são ações direcionadas à mente, ao intelecto da pessoa.
Se nós fôssemos, se Deus nos tratasse como bonecos, como marionetes, como robôs, seres chipados, ele não precisaria nos convencer nem persuadir por meio do Espírito Santo. Não precisaria. Vocês estão vendo a incoerência da teologia adventista em admitir isso? Então eu vou ficando por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo eu vou mostrar alguns textos bíblicos. Veja, textos bíblicos. Eu não estou falando aqui em nome do calvinismo. Não. Não estou falando em nome de Calvino, nem em nome de nenhum teólogo calvinista. Eu estou falando aquilo que a palavra expressa de forma clara e categórica como verdade. Então eu vou mostrar para vocês alguns textos, uma coleção de textos, que vão deixar claro ou clara a ideia de que nós não podemos perder a nossa salvação, não é porque nós somos poderosos agora, crentes poderosos. Eu tenho a força. Não é por isso. É porque o próprio Deus, através de sua providência, através dos seus anjos, através do poder do Espírito Santo, não permite que isso aconteça. Você pode cair. Você pode cair. Você pode tropeçar e cair. Mas porque você é um filho de Deus verdadeiro, um eleito de Deus, Deus te toma pela mão. É isso que diz o Salmo 37. E te levanta. Não é o fato de você ser filho de Deus que vai impedir que você caia. Mas a sua queda é temporária. Imagine um pai segurando a mão do filho. O filho tropeça e cai e o pai continua andando. Larga o filho lá. É justo que você fique aí, menino bobo. Você não prestou atenção no caminho, então caiu, vai ficar aí, eu vou embora, vou seguir meu caminho. É isso que acontece. O pai deixa o filho caído lá. Então a perda de salvação é um entendimento adventista que é fruto da ideia de que a salvação começa comigo. Começa comigo. A boa obra de Deus começa comigo, se processa em mim e tem que terminar comigo. É sinergia pura com Deus. Eu tenho que primeiro me decidir. Não pode ser, Deus não pode chegar e não pode querer incutir sua vontade em mim através do convencimento e persuasão, não. É a tal graça preveniente que me desperta para a necessidade de arrependimento, né? Ou seja, a tristeza, a verdadeira tristeza pelos meus pecados. É a graça preveniente que faz isso comigo. E depois me fornece o desejo para que eu possa exercer o meu livre-arbítrio e aceitar a graça salvadora de Deus. Que coisa mais contraditória. Que coisa mais contraditória. E ainda assim, veja, ainda assim, o adventista, que é arminiano, ele vai entender o seguinte, tá vendo? Mesmo sendo objeto da graça preveniente e da graça salvadora, a pessoa ainda pode cair e se perder. Porque depende dela, em última instância, o manter-se salva. Eu vou mostrar para vocês que não, depende de Deus. Não é porque você é fortinho, mais santo que os outros, tem poder, né, de observar o caminho, de andar sempre no caminho sem cair. Quem diz que não cai está mentindo. Eu estou usando a expressão cair como sinônimo de pecar. Então é isso, meus queridos. Eu vou mostrar uma coleção de textos para vocês, deixando claro que você não pode perder a sua salvação, não é porque você é poderoso, não. É porque, primeiro, é porque salvação é um negócio de Deus. Segundo, Deus te guarda. Deus vai trabalhando na sua vida de forma providencial, né, para te conservar no caminho. E se você cair, a Bíblia diz que Ele vai lá e te levanta. Aqueles que caem e permanecem caídos, embora estivessem na comunidade da fé, fizessem parte de uma igreja, esses que permanecem caídos, eles nunca foram verdadeiramente de Deus. Aos olhos de quem comungou com eles, na comunidade da fé, parecia que eles eram salvos. Só parecia. É o olhar fenomenológico, que só enxerga aquilo que vê.
né? Então, para esses que permanecem nas igrejas e veem outros saindo e caindo e permanecendo caídos, eles foram salvos um dia, né? Eles estiveram salvos um dia. Jesus vai dizer para todos esses: olha, eu nunca vos conheci. Nunca conheci vocês. Vocês nunca foram meus. Vocês nunca pertenceram verdadeiramente a mim, né? E João vai dizer, 1 João 2,19, olha, estavam entre nós, estavam no nosso meio, saíram por quê? Porque nunca pertenceram de verdade a nós. Nunca foram dos nossos de verdade. A Bíblia que diz isso, não sou eu, não é Calvino, é a Bíblia. Que Deus abençoe você, que escutou, teve paciência para escutar essa palavra. É o que eu rogo em nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém.